Olá! Bom dia! Bom Agora sim. dia! Bom dia, meninas. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Laura? Tudo bem, Leilane? Como estão? Tudo Tudo certo por jóia! aqui. Hoje o dia é de festa. Hoje é o dia do fisioterapeuta, né? Que somos nós, né, Leilane? Parabéns para nós. E especialmente para aqueles que estão aí procurando novas formas de pensar, abertos para esse novo mundo aí que já começou, né? Então, quero começar agradecendo ao Rodrigo pela presença, pelo privilégio de dividir conosco um pouquinho da experiência dele no que se refere à autonomia. Antes da gente cair no assunto, eu quero aproveitar aqui um momento para dizer que essa live é parte de um movimento aí que a gente faz pré-evento, pré-Lab Luthier. Quem não sabe o que é um evento que acontece todo ano, desde 2017. Por enquanto, e talvez pelo último ano aqui na cidade de Porto Alegre, no cantinho do Brasil, ele tem que subir. Nosso público para os dias que antecedem esse evento, que não trata de questões técnicas, trata de questões como a que a gente vai tratar aqui, que, por exemplo, a criatividade. Aproveito ainda para dizer que dentro do Lab a gente tem uma iniciativa extremamente pioneira de incentivo ao empreendedorismo, que são os cases de inovação. A gente prorrogou aí até o dia 19/10. Então, se você tem um negócio, mas precisa alavancar, se você tem uma ideia ainda em fase de ideação, ou se você já monetiza e mesmo assim quer se reposicionar, quer ver outras frentes, é uma oportunidade. A gente oferece mentoria e prêmio em dinheiro dentro desse programa. Mas vamos ao que viemos. Então, assim, justificando a presença do Rodrigo aqui, que eu tenho certeza que ele vai fazer melhor que eu, melhor que nós. O Rodrigo tem trabalhado com confiança para a inovação ou para a criatividade. E isso tem muita conexão com o nosso tema central esse ano, que é autonomia. Aquela autonomia que está num grau de maturidade que faz com que o sujeito seja autônomo, mas reconheça a interdependência. Reconheça que ele é parte de um universo, né? Que eu acho que é a mais legal. Então, eu vou pedir para vocês dois, primeiro a Leilane, que está ancorando comigo essa live, e depois o Rodrigo, que já vai seguir falando um pouquinho mais dessa conexão, autonomia, confiança, interdependência, criatividade, como é que isso conversa. Leilane, por favor. Oi, Laura, bom dia a todos que estão acompanhando a gente, bom dia, Rodrigo, que bom encontrá-lo novamente, né, nesse mundo virtual. E fico muito feliz em participar desse movimento do Lab Luthier. Ano passado nós levamos uma ideia nossa ao Lab e ela ganhou no terceiro lugar, com uma ideia aí que buscava desenvolver soft skills para profissionais da saúde. E é importante a gente conversar, né? Ter pessoas que também estão buscando por essa inovação, porque principalmente nesse ecossistema, como a gente gosta de falar, a divisão, o compartilhamento de ideias, né? E a construção coletiva, ela conta muito mais do que individual. Então, o Lab, ele realmente é um laboratório de ideias, um laboratório de pessoas. E isso vem muito de encontro àquilo que eu tenho como valor e um princípio para mim, ainda mais hoje, comemorando aí o Dia do Fisioterapeuta, e na busca constante por valorizar a nossa profissão. De que maneira melhor a gente pode valorizar essa profissão tão bonita que é a fisioterapia, que trabalha com algo tão essencial que é o movimento, que não seja atrelando a criatividade, a inovação e também a tecnologia para a gente construir uma carreira de sucesso. Então, muito obrigada, Laura, pelo convite. E agora é contigo, Rodrigo. Rodrigo, por favor, agora vamos ao que viemos mesmo. Maravilha, pessoal. Imagino que a gente vai conduzir aqui um bate-papo, né? Uma coisa mais leve, mais solta. Então, também estou aqui para responder perguntas que quem está assistindo, ou mesmo vocês, tenham para fazer. Primeiro,
parabéns para todos e todas as fisioterapeutas, né, desse nosso mundão. Eu, nesse exato momento, estou indo para a minha 29ª sessão de fisioterapia, do problema do joelho que eu estou tendo, né? E digo, que profissão maravilhosa, que coisa incrível, né? Eu costumo correr enquanto esporte, enquanto atividade física. Em decorrência disso, de uma queda que eu tive, em março, tive um probleminha no meu joelho esquerdo e estou tendo que lidar. Então, me permitam mandar um abraço para todo mundo da Clínica de Fisioterapia Equilíbrio, em São José dos Pinhais, que é o pessoal que está cuidando de mim aí há uns 2 meses, né? E eu adoro, vou para fisioterapia, acho o máximo, né? É uma coisa muito importante para quem quer, como vocês falaram, né? Estar em movimento. Né? E olha só, já conectando aqui, se vocês dão espaço, eu vou viajando, né? Estar em movimento, né? Estar em movimento é uma das principais coisas que a gente precisa ter para desenvolver a questão da criatividade. Criatividade, eu costumo falar, Brasil afora, uma questão muito interessante que é o seguinte: criatividade, antes de ser qualquer coisa, é uma questão fisiológica. Eu digo isso em palestra, em workshop, Brasil afora. Fisiológica, porque tem a ver com movimento, estímulo sensorial, né? Então, se eu estou inserido num determinado ambiente, em movimento, sentindo, né, as interferências desse ambiente, tudo isso afeta a minha fisiologia. E a minha fisiologia afetada dessa ou daquela forma propiciará ou não o pensar criativo. Então, olha só que viagem que eu já tive aqui, né? Estou anotando, rabiscando, né? A fisioterapia em si, por propiciar movimento, propicia criatividade. Não é isso? Eu, quando saio das sessões de fisioterapia, e as minhas são bem intensas, né? Eu saio de lá derretendo, eu saio com a cabeça a mil em termos de ideias, né? E bem comigo mesmo, né? Porque criatividade tem a ver com confiança, tem a ver com estima também. Então, se você se desenvolve por esse caminho, por esse viés, você acaba desenvolvendo a sua criatividade também. A Laura comentou, e a Leilane também, sobre a questão da autonomia, né, que é o nosso tema central aqui, né? Então vou jogar o gancho aí, quero ouvir vocês também, né? A autonomia é fundamental para que a gente desenvolva motivação e, por consequência, criatividade. Quando não temos autonomia, nós estamos presos, não é isso? E estar preso não possibilita que a gente exercite a nossa questão criativa. A maioria dos autores, pesquisadores, consultores, a galera que estuda esse assunto é unânime. Precisamos de autonomia. Mas aí vem o pulo do gato, como a gente fala. A maioria das pessoas acha que a autonomia favorece a nossa criatividade somente pelo vai lá e faz, você pode fazer, você tem liberdade para fazer, não é isso? Poxa, autonomia é legal porque me dá liberdade. Legal, em partes, correto? Em partes. A grande sacada da autonomia, Laura, Leilane e todo mundo que está ouvindo aqui, a grande sacada da autonomia é que ela traz intrinsecamente voto de confiança. Se eu permito que as pessoas tenham autonomia, o que eu estou dizendo nas entrelinhas? Eu confio em você, vai lá e faz. Por eu confiar em você, vai lá e faz. E aí, novamente, por uma questão até de ordem fisiológica, comportamental, eu me sinto aceito pelo grupo, eu sinto que o grupo depositou confiança em mim. E é isso que fisiologicamente, e por que não espiritualmente, desperta em mim a vontade de fazer e de criar. Então, acho legal trazer essa primeira reflexão aí para vocês nesse sentido. A autonomia favorece a criatividade não pela liberdade, mas pela confiança. O que vocês acham? Eu acho sensacional e eu vou até aproveitar, Rodrigo, que a gente estava fazendo esse link aí com a físio, porque a gente fala muito em autonomia do nosso paciente. Isso é o que a gente busca, né? A liberdade de movimento. Os nossos pacientes, quando eles chegam pra gente, é porque eles perderam essa autonomia, né? Eles não têm essa confiança no movimento. E você tem razão. Nem sempre quando eu dou essa liberdade de movimento para esse paciente, ele vai conseguir expressar o que ele de fato sente, trazer expressar toda a sua essência, se ele não se sentir confiante para isso, né? E seguro para isso. Nosso paciente ele não vai fazer um movimento que ele não deseja, que ele não espera, né? Que ele não vai se sentir seguro e confiante. E aí, fazendo contraponto com a criatividade, quanto que a gente se permite, mesmo tendo liberdade,
de ser criativo. E aonde a gente deposita essa confiança, porque às vezes eu espero que alguém valide essa confiança, e talvez por isso que quando a gente encontra grupos que buscam por essa inovação, a gente se sente mais confiante, porque eu espero a validação de outras pessoas. E como outras pessoas acabam fazendo isso de uma forma um pouco mais individual, por ter a sua confiança depositada em outras estruturas, na verdade, né? Uhum. Exatamente, você foi falando, eu fui lembrando do momento atual que eu estou, né? Vou bater nessa tecla hoje porque é bem pertinente, né? Estou em tratamento, né? Indo para a 29ª sessão de fisioterapia. E, gente, eu tive altos e baixos durante esse processo, né? Eu gosto muito de correr é o meu momento meditativo, criativo e tudo mais. E fiquei impedido, né? Cheguei lá com a ressonância e tudo, a fisioterapeuta, né? Tá proibido de correr. Aquilo que quem corre odeia ouvir. Tá proibido de correr. Gente do céu, fui para a sessão, tudo mais, né, fazendo trabalho. E em dado momento, até porque, olha só como tá tudo interligado. A fisiologia do meu corpo sentiu falta de correr. Por quê? Porque eu corria com frequência, né? E aí, tive momentos de tristeza, daquilo que a gente chama em termos de criatividade. A mente ficou embotada, desanimado e tudo mais, porque eu não estava em movimento. O meu movimento, isso também é importante falar, é individual, cada um tem o seu processo, né? E aí ia para as sessões, né, as iniciais, dor, desânimo, aquele negócio todo. Medo, ponto. Exatamente, medo. Há pouco tempo atrás, quando o fisioterapeuta falou, Rodrigo, hora de voltar a correr pouco, para ir testando, colocando, né, a máquina para ver como é que tá, né? Poxa, me senti mega feliz. Fui pro parque para correr, aquela pisada segurando, compensando para o lado, aquele medo, aquela coisa que não fluía, né? O cardio já estourando, não conseguia fluir. Resumo da história, para não me prolongar, não fluía. Dali 2, 3 dias mais um pouquinho, dali 2, 3 dias mais um pouquinho, tananã. É isso, né? Em pouco tempo ali voltei para os 5 km, né? Que é uma distância que eu gosto de correr, recuperando autonomia, recuperando confiança e tudo mais, e criatividade. Óbvio, né? Porque como eu costumo falar, até tem uma palestra minha que chama Criatividade é Vida. Nesse exato momento, todo mundo que está aqui assistindo, vocês que estão me ouvindo, nos ouvindo e tudo mais, nós estamos tendo um momento criativo, porque o nosso corpo em si está tendo, né, uma movimentação fisiológica, não é isso? Nós estamos com nossas células se reproduzindo nesse exato momento. Quer você queira ou não, sua digestão está acontecendo nesse exato momento. Você está respirando nesse exato momento. Se tudo isso para, você morre. Logo, criatividade é vida. A própria criação, pela homeostase do nosso corpo, do nosso organismo, ela propicia a vida, a criatividade. Então, é isso, né? Enfim, movimento, criatividade, vida, por aí vai. Rodrigo, mas assim, agora entrando no teu super show, especificamente na questão da criatividade. A gente ainda vincula a criatividade a uma coisa meio inventiva, meio assim, não, isso é um negócio de artista, não é para mim. Como é que eu vou botar criatividade na minha vida prática de trabalho, né? Eu sou funcionário de uma empresa relativamente ortodoxa, vamos supor, não é meu caso, mas e como é que eu vou trazer criatividade para isso, né? Então, o que todo mundo tem e como é que se aplica isso no mundo prático, real, né? Então... Ótimo. Vamos lá. Eu costumo brincar, né? Eu sempre falo o seguinte: se você tem um corpo e você está vivo, você é criativo, né? Se você tem um corpo e você está viva, você é criativa, né? Muito em função disso que a gente acabou de falar nessa introdução, né? Se a minha fisiologia está operando, né? A biologia do meu corpo está acontecendo, eu tenho aspectos criativos fortíssimos acontecendo ali. Ponto. Do outro lado, e muito legal a tua pergunta, Laura, eu tenho que ter clareza de uma coisa. E a literatura científica da psicologia da criatividade já provou isso para nós, tá? Que é o seguinte: eu tenho aspectos que caracterizam a criatividade para o mundo artístico e espiritual, e eu tenho aspectos que são outros, específicos para a criatividade aplicada em contextos organizacionais, trabalho, empreendedorismo e inovação. Por exemplo, para a criatividade em contextos organizacionais de trabalho, independente de qual é a sua função, qual é a sua profissão, você precisa
de autonomia, você precisa de bom humor, você precisa de competências técnicas para aquilo que você está realizando e você precisa estar bem mentalmente. Bem mentalmente, né? Estados depressivos para a criatividade em contexto organizacional não favorecem, óbvio, a criatividade e a inovação. Por isso que nós vivemos uma pandemia atualmente de falta de criatividade. Porque as organizações estão gerando burnout nas pessoas. E as pessoas estão sobrecarregadas e não estão criando. Ponto. Do outro lado, eu já volto daí a como exercitar isso, né? Do outro lado, é legal fazer esse paralelo. No mundo artístico, música, pintura, por exemplo, dramaturgia, a questão da tristeza, da melancolia, da introspecção profunda favorece o pensar criativo em absoluto. A história está cheia. A história está cheia de pessoas que flertavam pesado com a tristeza, com as sombras e tudo mais, que criaram coisas incríveis e maravilhosas. A que custo emocional, né? Mas criaram. Porque a arte, a verdadeira, a arte genuína, ela traz coisas da alma, dos buracos da nossa alma. Do outro lado, em contexto organizacional, não. Se eu estou nessa depressão, nessa coisa melancólica, eu não vou criar e inovar. Até porque a criatividade e a inovação em contexto organizacional, em sua maior parte, não é para atingir um objetivo meu individual do ser humano, mas para atingir um objetivo estratégico da organização. É locus externo, não é interno. Então, minha motivação é diferente. Percebem a complexidade da coisa? Mas, ok. Em contextos organizacionais, primeira coisa que a gente precisa pensar para desenvolver mais e mais a criatividade é: eu estou ocupando um espaço que permite a minha autenticidade? Essa é a primeira pergunta. Porque autenticidade, reverberar o eu tal qual ele é ou ela é fundamental para a questão criativa. Se eu não tenho autenticidade, eu não tenho autonomia. Eu não tenho segurança e uma coisa puxa a outra, né? Então a primeira reflexão é essa: você exerce a sua autenticidade no espaço que você ocupa? O que vocês acham? E também, né, eu acho que aí entra uma coisa de ter a clareza a que Deus eu estou servindo nesse local, né? Porque eu entendo que é difícil ser estrategicamente criativo. A criatividade é uma coisa que talvez não permita grandes barreiras, assim, né? Seja uma questão mais ampla. Não sei, aqui estou só... mas também ter a clareza, né? Para quê? A quem eu sirvo, né? A quem serve a minha criatividade nesse espaço aqui? Perfeito, porque aí nós fechamos, Laura e Leilane, a tríade da motivação, né? A gente falou de autonomia. Quando a gente vem para essa questão do a quem eu sirvo, a gente cai no propósito, né? Aquela coisa do por qual razão eu faço, né? E aí, se eu estou com um baita de um propósito e tendo autonomia, eu posso dominar esta ou aquela técnica para exercer esta ou aquela função. Aí eu tenho autonomia, domínio e propósito, né? Que é a tríade da motivação / confiança que, né, propicia que a gente seja mais ou menos criativo. É bem nessa linha. É isso aí. E é interessante a gente trazer esse apontamento, né? Porque a gente tem que tornar também a criatividade algo real. E às vezes, Laura, eu percebo que talvez a gente busque essa criatividade muito... Eu quero criar algo, como se fosse a necessidade da gente fazer algo muito grandioso. E talvez os movimentos iniciais da criatividade, eles nos exijam muito pouco. Né? Ele pode ser mais simples, ele pode ser mais fluido, como o próprio Rodrigo falou, né? Para que ele justamente faça parte da nossa pessoa, da nossa existência, do nosso jeito de lidar com as coisas e de fazer as coisas dentro de uma autenticidade, mesmo sendo, às vezes, uma organização um pouco mais tradicional. E talvez a gente está falando de criatividade como algo muito para fora, e talvez ela seja um processo tão interno e de construção tão interna e pessoal, que ao invés de tentar primeiro... Na verdade, assim, toda vez que eu crio algo para o mundo, algo é criado e recriado dentro de mim. E se permitir fazer isso faz parte do processo. É por isso que a gente fala em aprender, desaprender, porque realmente a coisa precisa ser contínua, né? E não cabe espaço para uma estagnação nesse sentido, né? O que tu achas, Rodrigo? Eu acho perfeito, é bem nessa linha, né? Eu acabei de sair de uma reunião aí de alinhamento, né?
para uma palestra que eu faço semana que vem. E aí falei para o pessoal uma frase que não é minha, e eu li há um bom tempo atrás, e adoro, porque ela sintetiza um pouco disso que você falou, Lena, que é aquela questão do relaxe, nada está sob controle. Muita gente prefere, tá tudo sob controle. Não, nunca tá. Nunca, né? Nada está sob controle. Tá tudo em movimento, a gente sabe disso, está cansado de saber, né? Como eu digo por aí, a única coisa que nós temos, o único momento que nós temos estabilidade nesta longa estrada da vida é quando morremos. A morte traz estabilidade. A morte traz o equilíbrio. Enquanto seres vivos, isso aqui é um caos, não é? Se a gente der um zoom biológico nas nossas células nesse exato momento, reprodução celular é uma coisa caótica, linda e caótica, não é isso? Então esse é o primeiro ponto. Nós precisamos aprender ou reaprender a fluir com esse caos criativo, né? Se eu olho aqui pela janela, como eu estou olhando agora, e vejo essa paisagem hoje, 13 de outubro de 2022. E ano que vem, 13 de outubro de 2023, eu olho de novo, terão coisas diferentes. Porque está tudo mudando, óbvio. Tá, e daí, Rodrigo? Daí que, quando a gente chega na nossa carreira, na nossa empresa, na empresa que a gente trabalha e tudo mais, nós somos orientados a resultados previsíveis. Esse é o lance. Toda organização, toda empresa, todo ser humano em busca do desenvolvimento profissional numa carreira, ele busca resultados previsíveis. Estou aqui hoje, em outubro de 2022, nessa situação. Daqui um mês preciso estar lá. Eu vou buscando resultados planejados previsíveis. Massa. Mas qual é a natureza da criatividade por consequência da inovação? A incerteza. Essa é a briga que acontece. A busca pela previsibilidade utilizando o viés da incerteza. Percebe? São coisas dissonantes. Então a criatividade para a inovação em si é dissonante. Mas nem todo mundo gosta de ouvir acordes dissonantes, né? Fazendo analogia com música agora. Porque incomoda, né? Mas a verdade é essa. A criatividade em si é dissonante e nunca harmoniosa, né? Ela é dissonante. O que vocês acham? É bem isso mesmo. Mas eu queria, assim, eu acho que me considero uma pessoa inquieta e acho que essa inquietação me fez ser uma pessoa criativa. E para mim foi ponto de inflexão assim na minha vida para ativar minha criatividade, o fato de começar a beber de outras fontes. Quem me conhece sabe que eu falo isso porque isso me ampliou em termos da forma como eu faço as coisas, como eu penso, das perspectivas na hora de analisar um problema, de buscar uma solução. Então, eu te pergunto como ser mais criativo, sabe aquela... Para mim, é bebendo de outras fontes, é saindo da minha especialidade, digamos assim, e olhando para o resto. Como é que está acontecendo isso no setor de alimentos? Como é que... E eu queria que tu falasse um pouquinho de como ser criativo, como se permitir e como também entender que, como disse a Leilane, pequenos passos talvez sejam o começo disso. Isso é uma coisa eterna, contínua. Então, como ser mais criativo? Legal, a pergunta de $1 milhão, né? De milhões, pergunta de milhões. Que legal. Bom, eu vou responder, né, com prazer, mas acho válido destacar algo antes, né? Eu não trago uma receita de bolo, nem uma fórmula de sucesso, tá? Eu gosto de bater nessa tecla porque, gente do céu, eu trabalho nesse meio há 13 anos, tá? Criatividade e inovação há 13 anos. E o que tem de gente trazendo fórmula fechada, formulazinha do sucesso, um monte de guru de palco aí querendo trazer, né? Me incomoda demais. Então, ó, não sou dessa linha, né? Até brinco que eu sou um marginal da inovação. Eu falo coisas que estão à margem do que está no epicentro do assunto, tá? Então vamos lá. Primeiro, massa, parabéns, é por aí. Fazer coisas diferentes da nossa rotina. Óbvio, né? Isso aí é muito importante, né? Aquelas dicas básicas que a gente ouve por aí, de fazer um caminho diferente para o trabalho, de comer alguma coisinha diferente do que você está acostumado a comer e tudo mais, tudo isso é muito legal. A gente pode ampliar um pouco, né? Ouvir músicas de estilos diferentes, né? Eu lembro que numa época eu dava aula para administração numa faculdade e uma das dinâmicas que eu fazia com a galera era o seguinte: qual estilo de música vocês gostam de ouvir?
E eu fazia, né, todo mundo falar, votar. Claro, disparado, dava sertanejo, eletrônico, tudo mais, beleza. Aí eu pegava listas do Spotify e tudo mais de estilos totalmente diferentes dos que foram mencionados. Colocava jazz, colocava dub, colocava música sinfônica e tudo mais. Pá, colocava grupos pra galera ouvir. E aí qual é a reação das pessoas? Nossa, professor, me incomodou demais. Nossa, eu nunca tinha ouvido aquilo. Professor, que coisa maravilhosa esse som. Nossa, que incrível, quero mais disso e tal, tal, tal. Ou seja, você despertava uma nova experiência nas pessoas. Fato, muito legal. Então, resumo da história. Procurar ouvir música diferente, comer um negocinho diferente, fazer um passeio diferente. Fundamental, em especial no momento que a gente vive agora, falar com pessoas de pensamentos divergentes ao seu de maneira respeitosa. Como assim? Me explique, fale mais, cara. Esse é um desafio muito grande para Total. hoje. Por isso que eu digo, pessoal, mais do que uma crise econômica, política e social, nós vivemos uma crise criativa, porque não se compreende mais o mundo alheio para termos inteligência coletiva, né, e transcendência no que se passa, né? Mas aí, indo um pouquinho mais além, o Rodrigo disse lá que a gente tem que fazer coisas diferentes, né? Mas eu não consigo, eu não tenho vontade. Puxa vida, minha rotina não permite. Puxa, né? Queria fazer algo. E as pessoas começam a entrar num próprio looping também. Eu tenho que fazer coisa diferente, mas eu não consigo. Eu tenho que, mas eu não consigo. Não consigo falar com quem pensa diferente de mim. Não consigo ouvir uma música diferente da que eu ouço. Não consigo, né? Aí sabe o que nós precisamos em essência para exercer mais a nossa criatividade? E ninguém fala disso, né? Por isso que eu digo que eu sou marginalzinho da inovação. A gente precisa de terapia. As pessoas precisam cada vez mais e mais de terapia. Porque num processo de autoconhecimento e de cura emocional, a gente desata nós criativos. Não é isso? É isso. Então, não adianta só fazer coisinha diferente, atividade diferente e tudo mais. Se você estiver bem, massa. Se você não estiver bem, isso só vai te deixar ainda mais pressionado, né? Então eu costumo falar isso e ninguém nunca vem com essa resposta, né? Terapia, bons psicólogos, boas psicólogas, isso é muito criativo. Eu, nesse exato momento, faço terapia. Cada sessão que eu vou, meu Deus, que coisa maravilhosa. Criatividade pura acontecendo, né? Então, é isso, né? Acho que a gente tem que ir na raiz das questões, né? O que você acha, Leilani? A pessoa que faz terapia acha maravilhoso. Né? É um processo criativo. Eu acho que é interessante, Rodrigo, porque faz uma relação com aquilo que tu falou no começo, né? A criatividade dentro do mundo corporativo, ela é diferente da criatividade do artista que às vezes vai no âmago da sua dor para conseguir criar algo fabuloso, enfim. Não é essa criatividade, essa criação que a gente precisa, né? Eu acho também que a gente não precisa desse sofrimento todo para criar. Né? A gente entende que o desconforto é necessário e tudo bem, né? Mas a gente não precisa ir no âmago da dor, assim, falir uma empresa para criar, né? Se a gente começar a observar, preferência, né? Por favor. Mas grandes movimentos criativos realmente aconteceram nesse sentido, né? Uma empresa que estava quase falindo, situações que eram bem extremas e que a pessoa ou ela se reinventava ou ela perdia tudo que ela tinha. Exatamente, por uma necessidade. E tudo bem, isso também pode acontecer. Mas a gente também é possível quando a gente faz essa construção e desconstrução própria, né? Muito individual, muito pessoal e que vai, obviamente, influenciar diretamente no meio exterior. Eu acho que eu concordo muito com o Rodrigo, porque acho que a gente olha muitas vezes na entrega da criatividade no meio exterior e não olha para o interior, que é onde ela de fato começa e é onde ela de fato se inicia. O outro ponto é lembrar que muitas vezes eu só vou perceber esse meu interior dentro de um coletivo. Então, quando a gente fala da criação de ecossistemas, de labs de inovação, de centros de inovação, é a busca por dentro do coletivo, a minha proximidade com como tu mesmo fala, né, Laura? O beber da fonte de outras pessoas, né? A proximidade com a dor do outro muitas vezes faz com que eu me enxergue. Mas realmente vejam que a gente está atrás de habilidades extremamente humanas, né? E que a gente precisa para desenvolver algo tão humano que é a própria criatividade. Então não adianta. A volta é para dentro antes da gente tentar gerar para fora. Isso aí, a saída é para dentro, né, Leilani? Mas eu acho que eu entendo que quando o Rodrigo diz terapia, na verdade ele está falando de autoconhecimento, né?
E tem várias formas de fazer isso. Eu estou particularmente muito sensibilizada, muito mobilizada por essa questão. Estou voltando aí de uma experiência que eu tive lá no Maranhão. Me parece que o Nordeste ele é um povo mais espiritualizado, eu diria, me arrisco a dizer. As razões nós não vamos entrar aqui. E assim como a terapia, a gente tem outras tantas formas de se conhecer. Uma é se auto-observando, que é uma coisa que a gente não sabe fazer. E eu trago um exemplo bem simples. Quando a gente está conversando com alguém, quantas vezes a gente já está, quando a pessoa começa a falar, a gente já está pronto para dar a resposta. Uhum. Autoobservação, autocorreção daquele comportamento. Eu sei que isso não tem uma conexão tão direta com criatividade, mas tem com se autoconhecer. E aí entram todas as técnicas contemplativas, como a meditação, e como uma outra muito mais simples, que é o silêncio. Né? Eu tenho feito um esforço brutal para me silenciar. Sou falante demais, animada, motivada, tenho uma conexão grande com o meu propósito. Isso tudo acaba me tornando uma pessoa muito falante, mas estou cada vez mais procurando exaltar os meus momentos de silêncio, assim, privilegiá-los. O sono é outra ferramenta humana para o autoconhecimento. A criatividade está listada entre as ferramentas humanas para o autoconhecimento. No que eu me revelo, o que a minha criatividade genuína revela de mim? Ou o que eu consigo revelar de mim através da minha criatividade genuína e fazer isso no coletivo? A Leilane hoje é embaixadora do Lab Luthier, né? Então, isso pode ser só um título, um rito, mas, sinceramente, aqui, para mim, isso tem um significado muito grande. Ela consegue, e eu não preciso justificar, quem está ouvindo já viu, ela consegue fazer jus a isso. Ela tem o entendimento da força do coletivo, do respeito do individual. Ela tem propósito, ela tem coerência, ela tem lucidez. Então, né, eu não preciso dizer mais nada. E se a gente está aqui hoje, Rodrigo, é porque a Leilane me falou em ti e eu vi muito fit. E a Leilane só me falou em ti porque a gente está conectada. E sabe como é que a gente está conectada, eu e a Leilane? Para quem não sabe, olha que curioso. Numa ocasião, eu botei aquelas caixinhas de pergunta. Confesso, era mais para me exercitar na ferramenta do Instagram. Mas também para ver o que vinha. Perguntando quem gostaria de trabalhar conosco. E ela foi lá e respondeu que gostaria. E eu, depois que eu conheci ela, eu pensei, não posso perder. Eu vou ter que arrumar uma coisa. Não tenho dinheiro para contratar, não tenho nada, mas eu vou ter que arrumar alguma coisa para a gente seguir junto. E a gente segue junto, sabe, com que ponto de troca? Propósito, intenção, né? E aí fica fácil, que tá paga a contrapartida. Então, acho que a gente começou aqui com o viés da criatividade e a gente está indo para onde todas as conversas têm ido. Esse ano a gente está fazendo de uma forma um pouco menos estruturada as lives, um pouquinho mais instinto, como é a característica do Lab esse ano. Viver um pouquinho mais, se permitir ir um pouquinho mais sem tanta... nós vamos começar perguntando isso, vamos acabar tendo... O Rodrigo vai falar, eu vou falar, a Leilane vai falar. Mas no ano passado a gente fez 6 lives, uma mensal, uma por mês, que antecederam o Lab, super estruturadas, e pasmem, todas, sem exceção, acabaram falando sobre autoconhecimento e a importância da gente ter relações de confiança, ter rede. Hoje nós temos a sorte de ter uma rede de fisioterapeutas e de outros profissionais inovadores e que estão fazendo a diferença. E isso aí não tem fim, é uma força que não acaba.
Se a gente quiser acabar agora com essa força, a gente não consegue. Porque o que nos ligou é uma coisa verdadeira. Então, me remete, assim, à criatividade genuína. Aquela que te revela e que tu revela quando tu tá num container, né? Como diz a teoria U, num ambiente de confiança para te manifestar. Né? E como isso é fundamental. E as empresas, tu trouxe a questão organizacional, talvez o grande trabalho das empresas hoje para conseguirem melhores resultados é promover um ambiente de confiança. E isso parece que está em crise. Né? Viajei aqui, dei uma baita viajada, mas... Que bom, sinal que a live está dentro do tema, criatividade, né? Que isso aí que você acabou de fazer, Laura, nada mais é do que o processo de conexão de tudo que está sendo dito, de tudo que você já viveu, do momento que você está. E é se não a principal característica de geração do criativo, da questão criativa. Conexão, né? Conexões. Isso aqui agora, vocês duas conversando, o pessoal ouvindo, nós estamos gerando conexões, não é isso? E essas conexões geram descarga elétrica no nosso corpício, que gera descarga elétrica para a nossa caixinha aqui em cima, né? E isso aqui dispara, né? Toda a rede neural que nós temos para a questão do criativo, para a questão das sinapses, da geração de ideia e tudo mais, né? Então é isso é criatividade pura acontecendo, né? É incrível e maravilhoso. E sim, você está certa, de novo, a maioria das organizações, das empresas estão em crise criativa e de inovação. Por quê? Porque a maioria das pessoas está em crise criativa, né? Como que eu vou conseguir operar em termos criativos de altíssimo nível, por assim dizer, numa sociedade tão orientada a resultado? Numa sociedade tão orientada à felicidade? Exatamente. Como é que eu vou operar criativamente se desde que eu sou pitoquinho, criancinha, serelepe, eu repito padrões, eu repito comportamentos, eu sigo regras que me disseram. Faça isso, faça aquilo, faça tal curso, faça tal faculdade, siga tal carreira está pagando mais, vá para aquele caminho. Filho, filha, agora você tem que ir aqui, filho, você tem que pôr lá e tudo mais. Tem uma música, inclusive, dica aí para vocês ouvirem no fim de semana, né, com num nível de introspecção, que é incrível, que é do Pink Floyd, em específico do Roger Waters, chamada Mother. Né, mãe. E ele faz toda uma análise ali do quanto que a proteção extrema do sentido, vá por aqui, vá por ali, que tal isso, que tal aquilo, de outros, nessa música em especial representada pela figura da mãe, é um fator que limita em absoluto a questão criativa. Né? Porque vai lá, como que eu posso afirmar que sou criativo se 90% do meu repertório veio de outros? Captaram? Veio de outras. Aí a coisa por isso que é maravilhoso. Né? A questão autoral, aí entra a questão autoral. Cadê o autoral? Só tu podia fazer isso. Quando tu te dá conta que aquilo ali só pode vir de ti, porque tu é um grande banco de dados e é a partir só daquela combinação única que pode sair uma coisa. Aí eu acho tão lindo isso. Então... É maravilhoso, maravilhoso. Tem um filósofo que chama... Eu bebo muito nessa fonte há um bom tempo, né? Eu sempre cito ele quando possível. O Krishnamurti, né? Foi um filósofo indiano muito massa, muito interessante, né? Pesadíssimo ali de confrontar as ideias, de se confrontar com as ideias dele, mas ele é incrível. E em resumo, né, de uma das várias coisas que ele diz, ele fala que criatividade tem muito a ver com autoesquecimento. A gente está falando de autoesquecimento. Nós falamos sempre do autoconhecimento, né? E faz sentido, total, tá super certo. Mas e o autoesquecimento? Como assim? Para que eu bem possa criar e despertar o pensamento criativo dentro da minha cabeça, por um viés meditativo, inclusive, que foi dito agora há pouco, o autoesquecimento é fundamental, senão eu sou só um papagaio replicando as coisas. Eu preciso esquecer de muitas coisas, eu preciso deixar de lado muitas coisas, né? Esvaziar é tão importante quanto encher. E aí, fazendo um paralelo, né? Fazendo um paralelo com as organizações, né? Novamente, com as carreiras das pessoas, o que quer que seja, a gente está sempre pensando no que fazer, no que fazer, no que fazer, né? Aquela coisa, esse copo só é útil
Se tiver líquido dentro, mentira, cara. Ele é justamente útil porque está vazio. Se ele estiver cheio, você não vai botar nada nele mais. Né? Mas sabe aquelas lições bobinhas que a gente ouve? Ah, o copo só é útil porque está vazio, é porque está cheio, que eu posso usar. Não, ele está vazio. Por isso que ele é útil, né? E aí vem de encontro total com a fagulha principal da criatividade. Esquecer, ou melhor, abandonar. Né? Então, olha que engraçado, por mais paradoxal, para fechar esse ponto também que eu estou viajando, por mais paradoxal que possa parecer, olha só, isso é uma verdade muito massa. Criatividade tem muito mais a ver com esquecer e abandonar do que com criar. Porque se eu não abro espaço para a criação, ela não acontece. Muito bom, muito bom. E eu vou trazer uma coisa que eu aprendi também esse fim de semana, essa última semana. Eu aprendi tantas coisas, tantas coisas. Desaprendi, na verdade, eu desaprendi muitas coisas. Talvez seja mais importante a gente aprender quem a gente não é, dentro dessa lógica do do que quem a gente é. Né? Porque tem aí uma figurinha, um personagem que a gente carrega, que é ali a Laura do Instagram e bababá, mas quanto essa Laura do Instagram é a Laura mesmo, né? Então, diminuir essa distância e ter a clareza do que a gente não é. Eu estou encerrando meus insights devido aí ao adiantado da hora. A ideia é que a gente falasse 45 minutos. Eu queria, então, que vocês dois, a Leilane, por fim, o dono do assunto, criatividade, vocês fechassem aí com alguma mensagenzinha, com algum insight, com algum tchau especial criativo. Leilane. Primeiro, adorei as palavras, Laura, foram muito tocantes para mim. Ouvi um pouco, talvez você saiba, tem acesso a uma parte de mim que nem eu tenho. Porque é o outro lado. É o que eu não sei. Acontece muito isso. Por isso que é bom estar próximo das pessoas, porque elas vão dizer muito pra gente, né, coisas que a gente não sabe sobre a gente mesmo. E verdade. Eu acho que o que fica muito para mim nessa questão da criatividade né, o aprender e o desaprender, eu acho que é essencial nesse processo. Mas eu diria também que a persistência. Acho que a gente não pode desistir fácil da ideia, das coisas, e nem da gente, né? Não é só a desistência da minha ideia, né? Ou de ser criativo, né? Mas é a desistência da gente mesmo, né? Da permanência em a gente conseguir continuar nesse processo que vai ser... eu acho que assim, não tem por que a gente se estender em falar que é necessário o caos, a mudança para que a gente consiga realmente trazer e proporcionar processos criativos. Mas a gente também precisa não desistir de criar, né? Eu acho que é isso, né? Essa não desistência da criatividade, porque ela vai continuar fazendo que essa roda gire. Claro, quando ela está atrelada ao nosso propósito mais intrínseco, muito difícil eu vou me desfazer dela. E muitas vezes, quando a gente está dentro das empresas, dentro das organizações, a gente está com um propósito externo, né? Quanto que ele, de fato, também me movimenta e me motiva a persistir em prol da criatividade. É isso. Muito obrigada, maravilhoso. Rodrigo. Maravilha. Vocês me dão uns 4 minutos para fazer esse fechamento? Sim, com certeza. 4 minutos. Tá bom. Pessoal, eu quero propor o seguinte, tá? É uma dinâmica bem rápida aqui, bacana, que todo mundo pode fazer aí da sua casa, você que está ouvindo eu falar agora. E para valer, eu vou contar até 3, tá? E aí você puxa o ar, né, para dentro o máximo que você puder e segura o máximo que você puder. Mas lembrando, não é uma competição, não quero ninguém desmaiando, tá? A hora que deu uma luz branca chamando, solta o ar, combinado? Antes de desmaiar, solta o ar, mas vamos fazer isso, tá? No 3, todo mundo enche o pulmão de ar por um tempo. 1, 2, 3.
Vocês são boas, hein? Caramba! Fisioterapia respiratória, Rodrigo. Se deixar, Ô, louco! Eu esqueci que eu tava falando com esse público. Mas é assim, pessoal. Temos treinados aqui. Todo mundo soltou o ar em dado momento, não é? Leilane, vamos aproveitar rapidão aí. Por que que você, eu, todo mundo soltou o ar? Por que que a gente não continua? E segue assim pro resto da vida. Por que que a gente solta o ar? porque a gente precisa puxar mais ar. Exato. Ou ainda, todo mundo que está aí puxou o ar e soltou também. Se você não abandona esse ar que você puxou para dentro, você morre, você desmaia. Simples assim. Do outro lado, se você segura por mais tempo algo que você não precisa mais, você vai sucumbir também. Percebe? Respirar, foi isso que a gente fez. Respirar é um exercício, um lembrete constante de que para criar e continuar vivo a gente precisa abandonar as coisas. Captaram? Por isso que eu fiz esse exercício com vocês. Mais importante do que criar, acumular, ter, é abandonar, deixar de lado, para criar espaço para que a vida criativa flua. Então a principal dica que eu dou em termos de bora ser mais criativo, que era o que vocês queriam ver aqui, é abandonem. Abandonem algo, deixe de lado algo, né? Libere espaço, apague os arquivos que não servem mais, joga para lixeira, esvazie a lixeira também, né? Porque se nós não abrirmos espaço, nada vai poder ser criado, né? Então a gente precisa sair do looping do estou assim, preciso disso, estou assim, preciso disso, estou assim, preciso disso. E a gente precisa entrar no looping de o que eu preciso largar para continuar existindo, o que eu preciso largar para criar, o que eu preciso abandonar, né? E é isso, né? Uma tríade espiritual, né? Destruição, criação e permanência, né? Vishnu, Brahma e Shiva, né? É isso. Vamos dar uma flertada nessa questão aí, que isso aí é criatividade pura. Valeu? Maravilhoso, fiquem bem. Maravilhoso. Melhor que falar é fazer, né? E essa aí também é uma lógica. Bora respirar. Agradeço muito, Rodrigo, foi tribom, como diria. Eu e meus conterrâneos gaúchos. Mas fico feliz. E aproveito aqui para mais uma vez deixar o convite para vocês estarem conosco no dia 18 e 19 de novembro. O nosso evento começa dentro de um barco, fazendo alusão à autonomia, e passa por inúmeras vivências dinâmicas dessa natureza, claro que mais longas, né? Um pouquinho mais longas do que 4 minutos. Então, estão todos convidados. Lembrando que os cases de inovação estão abertos até o dia 19 de outubro. A gente estendeu aí as inscrições. Gente, parabéns para os fisioterapeutas. Um bom dia para nós, que a gente não deixe de criar para que isso reverta a favor de todo mundo, tá? Um bom dia, muito obrigada. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Beijo no coração. Tchau.